Mas que bom saber que és meu Pai. Oh, yeah. Mas que bom saber que és meu Pai. Obrigado, Senhor, é muito bom saber que Tu és o nosso Pai. É muito bom saber que o Senhor, em meio a isso tudo, o Senhor olha para nós, nos conhecendo, e nos chama de filho. É muito bom saber que o Senhor conhece as nossas limitações, sabe das nossas falhas, dos nossos limites, e mesmo assim não tem vergonha nenhuma de olhar para nós e dizer: é o meu filho. Assim como nós, como pais e mães, mesmo que os nossos filhos façam coisas que nos desagradem, nós temos o prazer de olhar e dizer: é o meu filho. Nós não temos medo de dizer: é meu filho. O Senhor também olha para nós e diz: é o meu filho, é a minha filha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste. Que bom saber que nunca me deixará. Pessoas nos deixam, pessoas passam por nós, pessoas nos decepcionam, mas que bom saber que jamais me deixará. Que bom saber que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ali também não me deixarás. O Senhor vai estar comigo, ainda que eu caia na cova com os leões, ainda que eu entre na fornalha ardente, o Senhor vai estar comigo. Que bom saber que o Senhor vai estar comigo. Não é pela nossa bondade, é pela Tua bondade. Obrigado, Jesus. Aplauda Jesus, aplauda o seu Pai. Aleluias. E que jamais acha um lugarzinho aí. Boa noite a todos. Amém. Pode se ajustando. Glória a Deus, o Eterno. Amém. Se alguém quiser sentar no chão, fica à vontade. Tem cadeiras ali, ó. Esse dia eu falei para os irmãos que ia comprar umas almofadas. Acho que é de Deus, né? O que vocês acham? Toma umas almofadinhas ali, ó. Sentar, um chimarrãozinho, almofada. Meu Deus. Hã? Uma vez uma pessoa me perguntou: é pecado tomar chimarrão enquanto a gente ouve a palavra de Deus? Eu falei: claro que não. É pecado orar sentado enquanto a gente lê a palavra de Deus? Eu falei: não, querido. Não adianta a gente ter uma reverência externa e não ter uma reverência interna. A nossa reverência às Escrituras, ela não é física, ela não é uma reverência expositiva, ela é interna. A gente tem que ter uma reverência interna. O temor de Deus é interno. Se não for interno, é só religião. Conheço um monte de gente que tem reverência externa. Tu olha por fora assim e fala: nossa, crente. Aquele lá é crente, ó. Mas a reverência interna é que manda. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos, e os frutos vão vir de dentro. Eles vão ser expostos, mas ele vem de dentro. Há quem diga que de boa intenção o inferno está cheio. Quem já ouviu isso? Né? De boa intenção o inferno está cheio. É mentira. O inferno está cheio de más intenções e boas ações. Porque você pode fazer uma coisa boa querendo prejudicar alguém. Você pode fazer uma coisa boa para os outros verem. E eu posso errar querendo acertar. E um filho que erra tentando acertar, o que valeu foi ele tentar acertar. Sim ou não? Sim. Então o nosso coração, o que Deus quer são as nossas intenções. Se as nossas intenções forem más, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Então Deus quer que os nossos corações, as nossas intenções sejam boas. Errei, querido, mas eu quis acertar.
Prefiro isso do que acertei, mas eu quis errar. Minha intenção foi derrubar, não derrubei, acabei ajudando. Sem querer. Não valeu nada. Agora tentei acertar, tentei corrigir. A palavra pecado significa errar o alvo. A palavra pecado, na sua origem, significa errar o alvo. O que é isso, errar o alvo? Imagina um arqueiro, alguém com uma flecha, tentando acertar um alvo, e de repente bate um vento, ou chega um irmão abençoado, santo de Israel, bate em você, pisa no seu pé, mente para você, engana você, você fica com raiva, e naquela hora ali você erra. Você erra o alvo, porque alguém bateu em você, cutucou em você. Mas a sua intenção foi acertar o alvo. Amém? Interessante. Porque Paulo diz que nós fomos libertos do pecado. E quem está em Deus não peca mais. Ao mesmo tempo, o mesmo Paulo diz que se a gente pecar, ele é fiel para perdoar. Ué, se a gente for liberto do pecado, como é que a gente vai pecar? Porque esse primeiro pecado que Paulo diz, ele está dizendo o seguinte: antes vocês não tinham alvo nenhum. Antes vocês tinham um trevo de 4 folhas no bolso, uma nota de $1 no outro, para dar sorte. Agora o dólar dá sorte mesmo, né? Hoje em dia o dólar está dando sorte. Imagina, antes, né, não sei você, mas eu me ajoelhava numa imagem de barro. Eu achava que aquela imagem de barro poderia trazer para mim alguma coisa. Eu não sei você, mas eu às vezes li o horóscopo, porque eu sou de Áries. Não vou perguntar de que signo você é, porque você não sabe, eu acredito. E você não abre o horóscopo pela manhã, porque você não tem vários alvos. Antes nós tínhamos vários alvos, então nós éramos pecadores e nós fomos libertos desse pecado. Agora, como disse Paulo, prossigo para o alvo. Agora ele tem um alvo só. Amém? Agora você não tem, a tua fé não está assim, ó, qualquer coisa, vamos rezar para todos os santos, algum deles nos ajuda. Não, você só tem um santo, o Santo de Israel. Amém? Jesus. Então agora você tem um alvo, é Jesus. Eu estou indo para Jesus, mas de vez em quando, no meio desse caminho, né, alguma coisa acontece e a gente acaba errando o alvo. A gente acaba não agradando Deus numa atitude ou outra. Mas a minha intenção foi acertar o alvo. Então, se o nosso coração estiver inclinado a querer acertar o alvo, chegar em Jesus, Ele vai entender isso e vai nos ajudar. Porque Ele olha para dentro e fala: opa, quer acertar? Se quer acertar, eu estou junto. Eu te ajudo. Amém, queridos? Que o Senhor purifique as nossas intenções. Porque de boa intenção, o céu está cheio. E de má intenção, o inferno está cheio. Amém, queridos? Que a gente possa ser purificado nas nossas intenções. Que os nossos corações sejam inclinados às coisas do Senhor. Queridos, eu queria falar essa noite sobre... Foi muito pontual, muito direção do Espírito Santo, eu acredito. Que o Gustavo começou a reunião falando sobre família e citou, né, sobre a situação lá no Canadá, da unanimidade, né, de pessoas votando contra o termo família pai e mãe. E no Brasil ainda se manteve, né, o termo família pai e mãe, né, não pai e pai, não mãe e mãe, mas pai e mãe. E essa constituição da família que a gente conhece e acredita e que Deus criou. E o Gustavo falou com muita propriedade, porque eu acredito muito nisso. E é sobre isso que eu queria falar. E sobre a mensagem dessa noite, se eu quiser dar um nome para ela, eu diria: família doente, sociedade doente. Família sarada, sociedade sarada. Porque a base de tudo, inclusive da igreja, é a família. Amém, queridos? Abra comigo em Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Falando em família, tem família que está crescendo. Eu falei para os irmãos, nós vamos crescer, a igreja que vai crescer de um jeito ou de outro. O Fabiano deu um jeito, a Miss está grávida. Nós vamos encher essa igreja. Se alguém aqui é sócio da Pampers, ajuda o menino. Esse negócio. Tá vindo aí, vai vir a cara da Miss em nome de Jesus. Nós estamos orando começamos uma campanha de madrugada para o Senhor dar graça para essa criança, para não nascer já traumatizada.
12, versículo 3. Gênesis 12, versículo 3. Diz assim: Deus falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todas as famílias da terra. Amém? Algumas versões falam povos. Mas a palavra aqui que Abraão recebeu foi sobre família. Deixa eu dizer uma coisa, Abraão recebeu uma família, uma promessa dizendo: olha, eu vou te abençoar, Abraão, e sobre aquele que te amaldiçoar vai estar no mato comigo, eu vou amaldiçoar também, aquele que te abençoar eu vou abençoar, tem uma bênção sobre ti, Abraão, e a bênção que está sobre ti eu coloquei, e se eu coloquei ninguém tira, tu está abençoado. A palavra de Deus não volta atrás, e quando Deus manda um veredito, querido, nada tira isso, amém? E tem uma bênção sobre Abraão. Ele falou em Abraão: e em ti, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Eu vou abençoar todas as famílias, a tua e a partir da tua, da terra. Isso alcança 2015 e vai alcançar todos os anos que porventura virem, porque é uma bênção de Deus. Deus não tem tempo, tá bom, queridos? Deus não trabalha, não, Deus falou naquele ano, o outro ano já mudou. Não, Deus não é político que esquece o que promete. Ele prometeu, ele vai cumprir. Então essa bênção está sobre Abraão, amém? E família, eu sempre falo sobre uma lista de prioridades na nossa vida. O diabo, ele tem uma capacidade de nos enganar. Em que sentido? Às vezes ele não tira a gente de Deus, mas atrapalha as nossas prioridades. E se a gente trocar as prioridades, nós erramos a conta no final. Eu não sei você, mas eu lembro da matemática quando eu estudava, que tinha algumas equações que se você errasse a primeira letra, a primeira soma, você errava todo o cálculo. Chegava no final, você fez um cálculo perfeito, mas errado, porque no primeiro cálculo você errou. E aí você tirava 0, porque era considerado o valor final. O valor final deu errado. A conta foi certa, mas o valor deu errado, porque você começou errado. Então, as nossas prioridades são fundamentais para a gente poder chegar no lugar correto. E aí, eu queria passar um entendimento do que é a nossa prioridade. Vamos lá. Faz de conta que, eu já falei isso para alguns irmãos, já ouviram falar sobre isso, mas faz de conta que eu sou o professor, o tio Telmo da escolinha, você está lá na escolinha, e aqui nós estamos na aula, presta atenção, aqui está o quadro, para de colar aí, presta atenção aqui na aula, vou tirar um ponto, hein? Tá, presta atenção na aula aqui. Aí tem um quadro, a lousa aqui, eu sou o professor hoje, tá bom? Pega um giz e falam lá, lista de prioridades na nossa vida. Na nossa vida aqui na terra, tá bom, queridos? Nossa lista de prioridades, vamos lá. Número 1, primeiro na nossa vida. Número 1, primeirão na nossa vida. A maioria de nós vai dizer, talvez sem medo, Deus. E eu, como um bom professor, vou corrigir dizendo, não, você está errado. E muitos de nós, automaticamente, vai travar o Windows, tela azul. Pã? Como não? Como que Deus não está em primeiro lugar? Eu estou dentro de uma igreja. Está falando besteira aí, pastor? Presta atenção na aula. Primeiro na nossa vida, nessa lista de prioridades, não é Deus, é a família. Calma, eu estou vendo umas telas azul, travou o Windows, destrava o Windows aí, vamos rodando, roda aí. E segundo na nossa vida, bom, Thelma, se eu errei o primeiro, eu nem falo o segundo mais. O segundo na nossa vida é o nosso trabalho, a nossa provisão, o nosso acordar cedo e suor do rosto. Obrigado pelo amém. Não, gente, é de Deus? Você sabia que o trabalho não é de Deus? O trabalho é de Deus? Tem gente que diz o trabalho é do diabo. Não, o suor é do diabo, o trabalho é de Deus. O suor foi o Satanás lá, a culpa do Adão que dormiu lá, mas pula. Segundo, trabalho. Beleza. Terceiro na nossa vida, ministério, serviço aqui na igreja, o receber os irmãos na porta, o receber os carros, o pregar, o cantar, o ajudar o órfão e a viúva, sabe, o serviço da igreja, de servir o Senhor na eclésia do Senhor de alguma maneira. Em quarto, você bota o que você quiser, torcer para o Criciúma. Criciúma não, Criciúma está meio mal. Criciúma, fica o Criciúma mesmo, porque eu ia dizer o Vasco também não muda nada. Fica... Gente, a pergunta é simples. Por que Deus não entrou na lista? Porque Ele é a lista. Deus, Ele deu a esposa para o marido. Agora Ele fala, está aqui a esposa. Mas eu estou na frente dela, hein?
Aí ele vai começar a disputar agora com a minha esposa. Não, queridos, ele deu uma esposa para me amar ela como Cristo amou a igreja. Então não existe uma disputa. Quando eu cuido da minha esposa, é Deus. Quando eu trabalho bem, é Deus. Quando eu ministro bem, é Deus. Quando eu entende? Quantos entendem isso? Então, na lista de prioridade, o que o diabo faz? Queridos, deixa eu dizer. Eu acompanho, não é 1, nem 2, nem 10, nem 15 casais, que eu já acompanhei e acompanho, que estão em pé de guerra, em pé de separação, e separaram muitos casamentos destruídos, que não tem mais volta. Por quê? Por causa de ativismo religioso. Peraí, querido, como assim? Ele vivia na igreja 7 dias por semana. E sabe o que aconteceu? Ele achava que estar na igreja 7 dias por semana era Deus. Ele, sabe a lista? Ele colocou Deus na lista e botou em primeiro Deus. E ele acha que Deus na lista é fazer as coisas na igreja. Queridos, Deus está com você. Seja quando você está pregando, ou seja quando você está no cinema com a sua filha. Obrigado pelo amém. Quando você vai jogar bola com seu filho. Porque você está cuidando da sua família. Então automaticamente Deus está ali. Quantos estão entendendo isso? Então não adianta nada eu ser um bom pregador e eu não ser uma pessoa aprovada na minha casa. Quantos estão entendendo? Então a prioridade é fundamental. Se a gente trocar essa prioridade, nós quebramos a cara. Queridos, gente boa, eu conheço gente de Deus que perdeu tudo. Porque só trocou as prioridades. Quer ver uma troca de prioridade? O trabalho na frente da família. Ganhar dinheiro. Automaticamente o que vai acontecer? Trocou a prioridade. A casa vai cair igual. Está entendendo? Qualquer troca de prioridade aqui nessa lista, nós podemos botar a ruir tudo que Deus fez e tem feito na tua vida. Quem está entendendo? Vamos lá. Queridos, deixa eu deixar bem claro aqui. Sabe essa ordem de prioridade? Não é ordem de valor, é ordem de prioridade. Porque a família é tão importante quanto o trabalho. E tão importante quanto a igreja, quanto ministrar. É uma questão de ordem. É uma questão de Deus sabe que se nós estivermos bem em casa, e com a nossa casa em ordem, nós vamos estar bem no trabalho. E se nós estivermos bem no trabalho, nós vamos servir a igreja bem. E agora, se a nossa casa estiver em desordem, a gente vai trabalhar mal. E se a gente trabalhar mal, a gente vai servir a igreja mal. E financeiramente vão ficar mal. E financeiramente mal abala todas as áreas da nossa vida. É mentira? Então a ordem é fundamental. Em Abraão foram benditas as famílias. Não foram as igrejas que foram benditas, foram a família. Então se a família estiver bem, a igreja vai estar bem. Vamos curar a igreja, se a igreja estiver bem, a igreja vai curar a família. Não, vamos curar as famílias. E automaticamente as famílias curarão a igreja. Porque a igreja é composta de pessoas. E o Gustavo falou aqui, Madre Teresa falou, eu estando bem, a igreja vai estar bem. A família estando bem, a igreja vai estar bem. A sociedade vai estar bem. A Bíblia fala assim, deixará o homem pai e unir-se à sua esposa. Então sabe qual é o princípio do casamento? Você só pode formar uma família se você tem pai e mãe. O que a Bíblia está dizendo? Você deixa pai e mãe. Então você tem que deixar uma referência. Se você sai de uma referência de pai e mãe, você forma um lar. O que a Bíblia está dizendo, queridos, para nós? Ninguém pode formar um lar se não tiver uma referência boa. Ele não diz deixar o homem pai e pai. Deixar o homem mãe e mãe. Ele diz deixar o homem pai e mãe. Ele está dizendo, a hora que tu tiver pai e mãe, tiver uma referência de família e for homem, porque deixará o homem, não é o moleque. Deixará o homem, não menino, não menina. Deixará o homem. A hora que ele tiver uma posição. E esse homem, naquele texto, significa alguém maduro. Quando você estiver maduro e tiver uma referência de pai e mãe, pode sair daí e você vai poder gerar uma família. Amém, queridos? Por que tem montes de lares destruídos que a gente conhece? Porque não tiveram uma referência. Por que muitos de nós, e eu não preciso aqui, não levanta a mão, por favor, porque muitos de nós aqui, como maridos, não sabemos tratar nossas esposas, porque não vimos e talvez não aprendemos com os nossos pais. Esposas que estão aqui,
Talvez muitos de nós não sabe tratar, cuidar do marido como deve, honrar, porque não viu alguém fazendo isso. Entende? Nós imitamos aquilo que vimos. Nós temos uma tendência de ser fruto de onde viemos. Então, deixará o homem, pai e mãe, a referência. E essa referência de família, nós temos na família a primeira referência de Deus, querido, como pai. Por isso que o diabo tenta destruir tanto a paternidade, por isso que tanta mãe solteira. Por isso que tantos pais geram filhos, mas não cuidam de filhos. E aí a criança cresce sem uma referência de autoridade. Primeira referência de autoridade na vida de uma pessoa é pai e mãe. Não. Para. Volta. E aí cresce, a PM não precisa dizer não, para, volta. O GRT não precisa pegar lá na boca de fumo. Sabe por quê? Porque cresceu com autoridade. Quantos entendem isso? Por isso que pai e mãe é autoridade em casa. Pai e mães que estão aqui, você é autoridade em casa. Só cuida com os limites. Quais os extremos, perdão? Quais os extremos? A ditadura, a opressão e a libertinagem. São 2 perigos. O que é a ditadura? Só não, sem carinho, sem orientação, só pancada. Ditadura, opressão. Opressão gera rebeldia. Se você oprime, rebelde. O movimento hippie, paz e amor, sexo livre, veio depois da pós-guerra. Depois da opressão da guerra. Outra coisa perigosíssima é, o meu pai não me deu nada e não me deixou fazer nada. O meu filho vai fazer tudo. Está errado. Equilíbrio. Outro perigo, eu trabalho 12 horas por dia. Não dou a minha presença para o meu filho e compenso com presentes. Tudo que pede ganha. A hora que crescer, chegar na vida, a vida vai dizer um monte de não para ele. Ou não vai? A vida não diz um monte de não para a gente? A gente tem que aprender a ouvir não. E sem a referência da família, a gente acaba não ouvindo não. Uma família desestruturada acaba ouvindo não. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém aqui está me ouvindo e de alguma maneira você está se encaixando em algo aqui, eu quero dizer para você, eu quero repreender todo o espírito de peso, tá, querido? Nessa noite o Senhor quer te libertar. Ele quer trazer cura, se porventura algo na sua vida foi fora do que o Senhor queria. Se as referências que você teve não foram boas, o Senhor quer trazer uma referência do céu para a tua vida essa noite. O Senhor quer trazer paz, cura, restauração, transformação. Ele quer trazer paz e alegria e o reino de Deus na tua casa. E eu quero dizer, em nome de Jesus, se porventura a tua história até hoje foi uma, Ele pode marcar você hoje e a partir de agora fazer outra vida, outra história. Porque em Abraão foram benditas. E eu vou chegar lá em Abraão de novo. Eu vou voltar para Abraão. Na família temos a primeira referência de aceitação, de aconchego, que é o quê? A mãe. A mãe tem esse papel de aconchego. A mãe tem o papel da igreja de receber, de cuidar, de proteger. Normalmente a mãe, quando pega um filho, ela vira a criança para ela. O pai vira para frente, porque o pai tem a tendência de, vai, cresce. Quando cresce, não sai de casa, só dá trabalho. Cresceu, casa. Todo pai quer que o filho case, para parar de diminuir o valor do rancho. Vai, porque a alegria do pai é ver o filho, a mãe não, meu filho casou. Fala, mas que bom, mas ele saiu de casa. O cara está com 30 anos, a mãe dizia, é um menino. E o pai diz, já é um homem, tem que viver a vida lá, isso, vai aprender. E a mãe não, filho, sempre que quiser aquela polenta com galinha, vem. Né, a mãe. O pai, liga antes. Ela. Não, liga, a gente vai sair. A mãe, não, se liga, não, pode vir. Chega lá, tem um bolo. Porque o pai tem essa tendência de, vai meu filho. A mãe fica, filho. E a mãe é fundamental, sabe por quê? Porque traz essa sensação de aconchego. E muitos de nós crescemos arredio. A gente não se relaciona com as pessoas. A gente tem medo. A gente não acredita nas pessoas. Porque a gente cresceu num lugar sem aconchego. Sem esse carinho, essa proteção. Estamos juntos?
A Bíblia fala, cara, Deus é muito top. Fala assim, Jesus é top. Ele é top. A Bíblia fala o seguinte, ó. Pode uma mãe deixar seu filho que mama? Por que a Bíblia não fala pode o pai? Porque o pai deixa. O pai esquece o filho no carro. Ou não esquece? Esquece. Às vezes eu fecho a porta e saio e ela, Telmo, olha a Vitória, Isabela. Eu ligo o alarme e saio, gente. Conversando. Graças a Deus pela mãe. A mãe não esquece. Eu falo sempre, lá no presídio, quando eu faço ministro lá, na fila para ver o filho, é só mãe. Não tem um pai, eu nunca vi um pai na fila. Mãe. E vai conversar com a mãe. Ô mãe, como é que tá? Não, meu filho tá aí, mas ele é inocente. Ele matou 13, mas sem querer. Não. Porque a mãe é esse coração que acredita até o último. Ela se auto-engana. Por isso que Deus fala, ainda que uma mãe esqueça, aleluia, eu não esqueço de ti. O que Deus está dizendo, querido? Compara o amor da mãe. A mãe não esquece. Se ela não esquece, e ainda que esqueça, eu sou o teu Deus, e eu não esqueço de ti. Ele compara com uma mãe. Por que não compara com o pai? Porque o pai a casa cai. Pode até esquecer. Não estou dizendo que os pais esquecem, mas a tendência maior é do homem esquecer. Coisa nossa. A mãe é esse lugar, amém? Quantos estão entendendo? E quem não cresce com uma mãe em casa, por exemplo, é criado só com a avó, com o pai, ela cresce às vezes sem essa referência, sem esse lugar. Oh, Jesus, me ajuda, Jesus, eu preciso chegar no lugar. Abre em 2 Reis comigo. Diga comigo, família. Propósito eterno. Diga comigo, família. Lugar de Deus. 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis fica logo depois de 1 Reis. Eu não ajudei muito. Versículo 1 diz assim: Naamã, chefe dos exércitos da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dava vitória à Síria. No entanto, esse homem de grande valor, guerreiro, era leproso. Olha para mim. Naamã era um homem bem sucedido, era um homem de sucesso. Vamos trazer para hoje. Naamã era um homem com um bom emprego, com um bom trabalho, empresário, bem sucedido, bem empregado, um homem de respeito, com sobrenome. Aqui no sul tem muito isso de sobrenome, né? Lá em Minas, eu fiquei um tempo lá, o pessoal não pergunta de que família tu é. Aqui eles perguntam de que família tu é. É, né? O cara vai conhecer a menina, chega, primeira coisa, de que família ele é? É dos Silva. Ah, quem? O quê? Não é? É a nossa cultura italiana aqui, é dos Silva, é Pereira. Ah, mas é do Zanetti. Mas do Zanetti da parte rica ou pobre? A gente tem esse hábito aqui, né, no sul, de perguntar de família, porque existe uma cultura nossa aqui. Não estou dizendo que é certo ou errado, é só uma cultura. Mas a grande questão aqui é o seguinte: Naamã tinha um sobrenome. Ele era bem sucedido diante da sociedade, era um cara de nome. Era um cara que, opa, qual é o sobrenome do cara? O cara é grande. Entende? Então Naamã, ele tinha essa postura, ele já tinha conquistado alguma coisa. Tinha uma boa casa num bom bairro. Estava bem sucedido. É o que diz. Tinha uma posição na sociedade, tinha um sobrenome respeitado, temido. Um homem de Deus, um homem bom. Porém, leproso. Interessante, querido. Quando Naamã chegava em casa, a sua realidade era outra. Debaixo da armadura de guerra, da aparência, tinha uma doença sem cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós, lá fora na rua, muitos olham para nós e falam: uau, que top.
Nossa, que mulher! Nossa, que professor! Olha, que engenheiro, que isso, que aquilo! Como ele é bom! Mas ele chega em casa, ele tira a armadura, ele tem lepra. O que é isso? Em casa, ele tem coisas e doenças que não tem cura. Ele não é um bom pai, não é um bom marido, não é uma boa esposa. Ele não consegue governar a casa. Chega em casa, eu conversei com um jovem, casado há 16 anos. Sexta-feira agora. E ele falou, cara, eu sou infeliz há 16 anos. Eu não aguento mais. A minha esposa está depressiva, eu estou mal, eu não aguento mais, não sei o que eu faço mais. E o cara tem uma casa que eu duvido aqui, talvez quem tenha. O cara é muito bem sucedido, eu sei que eu estou falando, o cara é bem sucedido. O cara é bonito, o cara é top. E ele desabafou, abriu o coração para mim dizendo, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu já pensei em me matar. Porque ele tinha uma armadura bonita diante dos homens, mas quando ele entrar em casa, ele tira a armadura e é lepra. E o que adianta eu ser um guerreiro com armadura lá fora e ter lepra em casa? De que adianta eu ter um sobrenome bom se eu não consigo cuidar do meu lar? De que adianta eu ter uma posição e as pessoas me aplaudirem, mas quando eu entro nos bastidores, eu sei que aplaudiram a minha armadura, mas se virem a minha lepra, eles não aplaudiriam. O sucesso aparente não significa sucesso permanente. O fato de você ter um sucesso, alcançar, galgar algumas coisas, não significa que você tem um homem de sucesso. O fato das pessoas aplaudirem não significa que o céu está aplaudindo. O que importa não é a nossa reputação, seja boa ou ruim. O que importa é o nosso caráter. Sabe o que significa reputação? É o que pensam e dizem de mim. Sabe o que é caráter? É quem realmente eu sou. Quantos entendem isso? E não importa o que pensam de você, importa o caráter que você tem. João Batista foi um homem de Deus ou não? Sim, a Bíblia fala, Jesus diz, que no Antigo Testamento até Jesus, o maior nascido de mulher não houve. João Batista foi o maior de todos. João Batista morava no deserto, comia gafanhoto e morreu degolado. Aqui entre nós, se um líder da igreja por aí morar numa barraquinha e morrer degolado, vamos dizer, estava em pecado. É demônio. O cara não tinha Deus. E João Batista era o maior. Porque Deus não mede pela aparência, mas mede pela essência, pelo caráter. Amém, queridos? O caráter é aquilo que está por baixo da armadura. Naamã podia esconder a sua lepra de muitos, menos de Deus e de sua família. Eu vou dizer uma coisa para você, nós podemos esconder muita coisa de muitos, mas daqueles que moram com a gente e de Deus a gente não consegue. Quer perguntar quem é um homem, pergunta para a esposa. Quer perguntar quem é a esposa, pergunta para o marido. Quer perguntar quem é o pai, pergunta para os filhos. Estamos juntos? Quero ler mais um texto com você, Isaías 38. Isaías 38. É Isaías? Isaías. Passa Salmos, tu vai achar Isaías. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, depois vem Isaías. 38. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. 38, versículo 1. Isaías 38, versículo 1. Porque naquele tempo Ezequias ficou muito doente, à beira da morte. O profeta Isaías foi visitá-lo e declarou: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vai morrer, e não
te recuperarás desta doença. Olha para mim. Ezequias era um homem bom. No versículo 3 ele ora: lembra, Senhor, de como eu andava na tua presença. Deixa eu dizer, depois você ler até o 5, você vai entender o que eu vou dizer aqui. Isaías era um homem de Deus. Ezequias, perdão, era um homem de Deus. Ele fala: Senhor, eu andei na tua presença, eu fui um homem reto. E Deus não disse mentira. Só que a palavra de Deus que veio para Ezequias é a seguinte: Ezequias, tu está doente? Eu tenho uma palavra para ti, tu vai morrer. Essa doença é de morte. Só que antes eu preciso, põe em ordem a tua casa. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que até para morrer nós temos que estar em ordem. Até para morrer a nossa casa tem que estar em ordem. Sabe o que Deus está dizendo? A tua casa tem que estar em ordem, porque senão tu está sendo reprovado e corre o risco de você não ser aprovado. Ele está dizendo o seguinte: põe em ordem a tua casa porque morrerás. Acabou o teu tempo. Eu quero te dar uma chance, põe em ordem, organiza a tua casa. Esse põe em ordem a tua casa. Ezequias, mesmo sendo homem de Deus, não matava, não roubava, não fumava, falava a verdade. Ah, aleluia, sou crente, sei lá o que você é, o que a gente pode dizer que seja. Mas mesmo Ezequias sendo um bom homem, ele tinha a casa dele em desordem. Lembra da lista de prioridade aqui? Lembra da lista? Essa lista estava totalmente fora da casinha. Ele estava dizendo: Ezequias, tua lista está fora. Põe em ordem. O que é pôr em ordem? Ordenar, organizar. E agora Ezequias tem que pôr em ordem a sua casa. O que é pôr em ordem a sua casa? Primeiro, põe em ordem o seu sacerdócio. O que é isso? Homens que estão aqui, homens que estão me ouvindo, você é o cabeça da tua casa, o cabeça espiritual. Você é o cara que, para Satanás poder entrar na tua casa e fazer alguma coisa, ele tem que passar por você. E se você não estiver buscando a Deus, ele vai passar com facilidade. Para ele tocar na sua esposa, nos seus filhos, ele tem que passar por você. Se ele passar por você, ele vai tocar nos seus filhos. Então, homens que estão aqui, põe em ordem o teu sacerdócio. Organiza a tua postura. Quantas vezes na semana você tem orado ou jejuado pela tua casa? Você tem guardado a tua família? Ou você tem corrido atrás do vento? Ou tudo bem, querido, trabalhar faz parte. É guerra, tem que trabalhar mesmo, não é fácil não, querido. Acordar cedo, sustentar a casa, prover a casa, também faz parte do sacerdócio. Faz parte do sacerdócio. Suprir a casa, é nosso papel, faz parte. Mas, espiritualmente, como você tem cuidado da sua casa? Qual o tempo você tem dedicado para orar pela tua casa? Mulheres que estão aqui, põe em ordem a tua função, a tua posição em casa. Será que você está dando esse lugar de aconchego? Será que o teu marido tem tido prazer de voltar? Será que você tem preparado um ambiente onde o seu marido chegue em casa e diga: oh, que prazer estar em casa? Isso é pôr em ordem. Organiza, como está? Ah, mas eu estou ganhando milhões, agora que eu estou voando baixo. Grandes coisas. Você pode estar em desordem. E aquele jovem que falou comigo sexta-feira, eu tenho certeza que se eu pedisse para ele assim: me dá a tua casa, e eu mudo, tu vai ser feliz pelos próximos dias até o final da tua vida. Infinitamente mais feliz do que você viveu 16 anos, ele me dava. Quantos estão entendendo? Põe em ordem o teu sacerdócio. Reavalia a sua comunicação em casa. Vê se você está sentando e conversando com seus filhos. Vê se você está discipulando. Vê se a sua vida está discipulando. Vê se as coisas estão... Para tudo, dá um tempo. Para e pensa, pergunta. Vê, talvez você está correndo. Para um pouquinho, senta, analisa, observa. Senhor, como eu estou conduzindo a minha casa? Como eu estou conduzindo o meu relacionamento com os meus pais? Filhos que estão aqui, põe em ordem o teu relacionamento com os teus pais. Vai lá, pede perdão, você saiu de casa errado. Volta lá e pede perdão, acerta isso. Mas você não sabe como meu pai e minha mãe errou. Não estou perguntando e nem quero saber. A minha preocupação é com você. Você sabe, uma pessoa que guarda rancor,
que guarda mágoa, que não resolve perdão, é alguém que pega uma granada, tira o pino e joga o pino. Você está frito. Você está com um pepino na mão agora, você não pode soltar mais. Então, queridos, você não tem que guardar essas coisas. Guardar essa coisa é guardar uma granada. Vai prejudicar você. Então vai lá e resolve. Libera. Põe em ordem o teu sacerdócio. Como é que você está como filho? Como é que você está como filho de Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez? Perdão aqui, queridos, eu não quero. Em nome de Jesus. Não é peso. É puxão de orelha de Deus para nós. Qual foi a última vez que você jejuou? Pela tua casa, não para ganhar um negócio. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada e disse: Deus, eu vim te buscar, para que o Senhor me dê sabedoria, para que eu administre bem a minha casa. O Senhor me dá sabedoria para conduzir bem a minha casa. Eu tenho 2 filhos, eu preciso ter sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligente, muitos podem ser sábios, só aqueles que recebem sabedoria do alto. A sabedoria de Deus não é o fato de conhecer tudo, é o fato de conhecer Ele, de conhecer as características dEle. Buscar o Senhor enquanto é tempo, conhecer o Senhor, sabedoria do alto. Um homem sábio conduz a sua casa, porque a Bíblia fala que a sabedoria é o princípio, o temor é o princípio da sabedoria. Então, se ele teme a Deus, ele recebe sabedoria. Querido, desculpa, mas não adianta. Às vezes alguns irmãos vêm para mim: nossa, eu estou pregando no Brasil todo, eu fui pregando no exterior. Eu falo: aham. Deixa eu dar uma olhadinha embaixo da armadura. Porque não tem problema nenhum ter uma armadura. Não tem problema nenhum ser um guerreiro. Mas Ele quer curar a gente por dentro. Reavalie seu sacerdócio. A Bíblia fala, olha que interessante, querido, que Daniel serviu Deus e seus pais. Quais são os nomes do pai de Daniel? Não está na Bíblia. Mas Daniel falou assim, cara, Daniel, imagina, no meio da Babilônia, só pecado, droga, só orgia, só problema, só pepino. Daniel no meio daquilo, dizendo: eu não me contamino, eu sou santo, eu não vou abrir mão, porque eu vou servir o Deus dos meus pais. A Bíblia fala que Daniel serviu o Deus dos seus pais. Qual a alegria de um pai? É que o filho cresça e diga: eu sirvo o teu Deus, pai. Mãe, eu sirvo o teu Deus. Eu amo o Deus que tu ama. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu estou contigo. A nossa alegria é ver filhos crescendo, dizendo: eu sirvo o Deus dos meus pais. Mas para isso, a nossa casa tem que estar em ordem. Porque se nós ficarmos 7 dias por semana na igreja, os nossos filhos vão crescer dizendo: eu odeio a igreja, porque ela roubou meu pai de mim. E eu não preciso dizer que no presídio 70% é filho de crente. E eles dizem para mim exatamente isso. Não quero saber de igreja, meu pai vivia lá. E não cuidou de mim. E não adianta dar rajadas de língua estranha aqui no culto. Se a nossa postura interna não estiver curada. E nessa noite o Espírito Santo não traz espírito de acusação e de peso, mas traz espírito de vigilância. Traz um espírito de acorda tu que dormes. Um espírito de põe em ordem. Põe em ordem. Reavalie, põe em ordem os seus relacionamentos. Ministre com seus filhos. Quando você fala a verdade para os seus filhos, elimina todas as mentiras. Quando você chega para o seu filho e fala a verdade, quando vir uma mentira, seu filho vai identificar. Seja verdadeiro, não esconda, não dê volta. Seja verdadeiro com eles. Ministre a verdade com eles. Defina o posicionamento em casa. Peça perdão. Maridos, mulheres, você errou diante dos seus filhos, peça perdão diante dos seus filhos.
Todas as vezes que eu errei com a Vivi, na frente da Vitória, eu chamava a Vitória quando eu ia pedir perdão. Fala, Vitória, vem cá. O pai está pedindo perdão para a mãe, porque o papai errou. Sabe o que a minha filha está crescendo? Vendo que o pai erra, mas que o pai pede perdão. E ela está crescendo, vendo que o ser humano pode errar, porque ela nunca vai ver um pai perfeito. Mas ela está crescendo, aprendendo que a gente tem que ser humilde para pedir perdão. Põe em ordem as tuas finanças. Não negligencie o seu trabalho, mas porém não deixe ele ocupar um lugar que não é dele. Trabalhe. Cresça financeiramente. Que o Senhor te prospere e te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor dê capacidade para você crescer. Mas que o trabalho não ocupe um lugar demasiado na nossa vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o que tem mais valor? A ninguém devais, Romanos 13:8, só o amor. Querido, se você deve para alguém, te organiza. Põe em ordem a tua casa. Não compra se você está em débitos. Te organiza. Para de comprar. Honra o nome de Deus na tua vida. Amém, queridos? Que nós possamos ser cristãos, onde as pessoas podem olhar e dizer: ui, tu é evangélico, não vendo a prazo. É uma vergonha que isso tenha acontecido. Que a gente possa ser pessoas de caráter. Põe em ordem as tuas finanças. Eu não estou dizendo para você ser avarento, muquirana. Eu estou dizendo para você ser sábio, conduzir de forma correta. A ninguém devais, só o amor. O amor a gente fica devendo, sabe por quê? A gente não ama como Deus. A gente acaba devendo o amor para alguém sempre. Agora, só o amor. E outra coisa, se você se atrapalhou, em nome de Jesus, assuma que você se atrapalhou. Seja homem e mulher de Deus, assuma. Uma vez na construção da minha casa eu me perdi nas contas, mas me perdi mesmo. Fiquei devendo mais de 10 mil. Chamei o cara que eu devia, fui lá na loja. Falei, queridos, olha aqui, tá vendo meu carro? Tá vendo a minha vida? Eu não vou mudar de carro, não vou enquanto eu não te pagar. Pode ser que eu leve 1 mês ou pode ser que eu leve 2 anos para te pagar. E quando eu for pagar, tu cobra o juro que for necessário, mas eu vou te pagar. Eu me perdi, eu me atrapalhei. Pode acontecer com qualquer um de nós. Atira a primeira pedra. Agora, porém, é ter hombridade e ser uma mulher de Deus e pôr essa coisa em ordem. E dizer, calma aí, eu vou acertar. Primeira oportunidade, acerte. Amém? Põe em ordem a tua saúde. Depois você lê a terceira carta de João 2, que o corpo é templo do Espírito Santo. Queridos, deixa eu dizer, só para você pensar aí, tá? Vou lançar uma pergunta e você pensa. Uma pessoa que se mata, ela está debaixo da bênção de Deus? Sim ou não? Uma pessoa que se suicida? Não? Não, beleza. Mas uma pessoa que o médico diz, olha, você está com colesterol alto, você não pode comer mais gordura, e ela continua a comer de qualquer jeito, ela está fazendo o quê? Se matando. Então, queridos, cuidado, você está pecando igual. Porque o princípio é o mesmo. Você não está cuidando do templo do... O teu corpo é templo do Espírito Santo. Então, cuidar da saúde do corpo é pôr em ordem. Agora eu vou fazer uma pergunta, você pense também. Observa as pessoas que andam com Deus. Ela tem todas essas esferas em ordem. Observa a vida financeira dela. Observa a saúde física. Observa. Você vai ver que existe um favor de Deus sobre este lugar. Este lugar quem? Essa pessoa. Que põe em ordem a sua casa. Quando ela está bem com a sua família, ela trabalha bem, as coisas ficam em ordem. E observa, quando está tudo em ordem, desordem aqui em cima, as coisas vão desorganizando aqui embaixo. Quando você percebe, a vida da pessoa está um ninho de gato. Você não sabe nem por onde começar para ajudar. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem, o Senhor vai voltar. Ei, vai voltar. Se Ele não voltar, a gente vai. Ele vai voltar a qualquer hora. Não voltar, a gente vai. Ninguém aqui fica para sempre. Põe em ordem a tua casa. Caminha em ordem. Tessalonicenses fala que a gente não sabe quando Ele vai voltar. E Ele virá como um ladrão. Eu nunca vi um ladrão ligar dizendo, estou indo aí, hein? Sai de casa.
Deixa a porta... Teve um fenômeno da lua de sangue, aí, algumas coisas que os irmãos aí no Facebook, Jesus está vindo essa semana, está acontecendo uma festa lá em Israel, e pai daqui, pai de lá. Eu falei, Jesus, amém, meus irmãos, sei lá, não vou falar nada, mas o Senhor nem Jesus sabe. Jesus disse, eu não sei, só o meu pai. E aí os irmãos ficam dizendo que sabem, meus irmãos estão meio fora. Eles estão sabendo demais, eu acho. Deus falou para eles, não falou para Jesus. Jesus, tu não sabe quanto vai, mas eu vou contar para eles lá, tá? Queridos, agora ele pode vir a qualquer hora, ele vem como ladrão. Amém? Vai ser como um piscar de olhos. Aquele que não cuida da sua casa, em Timóteo diz que ele é pior que o ímpio e negou a fé. Que possamos melhorar como maridos, como esposas, como filhos, como genros, como netos, como família. Naamã foi curado da lepra. Depois, se você ler, você vai ver que Naamã foi curado da lepra. Sabe como? Quando ele se humilhou e mergulhou 7 vezes no rio. Um rio tipo assim, Rio Criciúma. Limpinho. Um rio top assim de se banhar. Tinha um rio sujo lá. E tinha rios limpos. O profeta disse, vai lá e mergulha no rio. Mas aquele rio sujo, tem rio mais limpo. É lá naquele rio. Sabe o que Deus estava dizendo para Naamã? Naamã, tu é muito bonito. Todo mundo te acha que tu é o cara. Mas tu vai te humilhar para mim. Te humilha 7 vezes no rio. Naamã se humilhou diante de Deus e foi curado da lepra. Na 7ª vez que ele levanta do rio, a pele dele era uma pele de bebê. Foi curado. Foi transformado. Ezequias foi curado, sabe quando? Se você ler a sequência do texto, você vai ver que Ezequias orou a Deus, dizendo, Deus, me perdoa. Me dá uma chance. A Bíblia fala que o profeta estava saindo no pátio, voltou e falou assim, ei, vem cá, Deus ouviu a tua oração. Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Para quê? Para te botar a tua casa em ordem. Naamã teve que se humilhar. Ezequias teve que orar pedindo uma chance. Quem sou eu? E quem é você? Talvez você é Naamã. Talvez você é Ezequias. Independente de quem eu sou, de quem você é. Todos nós temos que pôr a nossa casa em ordem. A nossa prioridade é a nossa família. Que a gente não negligencie isso. Que a gente possa se levar a sério o que Deus pede para nós. Ele não pede muita coisa, Ele pede tudo. E dentro dessa ordem de tudo, Ele quer que a nossa família esteja em ordem. Ele quer que a nossa casa esteja em ordem. Talvez você está aqui sozinha, seu marido não está aqui. Você pensa, nossa, era ele que tinha que ouvir. Não, é você. Você tem que melhorar como esposa. Talvez você está aqui sozinho, pensando, nossa, era minha esposa. Nossa, era o meu primeiro casamento. Nossa, era quando? Não, queridos. Deus não é um Deus que fica, bem feito, estou falando aqui para te ralar. Não. Deus está falando, eu quero mudar a tua vida agora, se você crer. O tempo de Deus se chama hoje. Ontem foi resolvido. O meu passado foi resolvido. O meu presente é agora. O meu futuro está garantido. Mas eu quero trabalhar o que está na minha vida hoje. Amém, queridos? Feche seus olhos. Fica de pé se você pode, por favor. Solteiros que estão aqui, você vai constituir uma família. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai levar tudo de bom que você recebeu de seus pais. Quantos creem? Tudo de bom que você recebeu de seus pais. E o que é de ruim, o Senhor vai poder mudar. Aquilo que não teve referência, o Senhor vai poder mudar. Os casamentos que estão aqui, eu quero profetizar uma unção de paixão, de amor, de vida, de palavras de afirmação, de presentes. Aleluia. De carinho, de linguagem do amor. Linguagens do amor, que a gente possa desenvolver as linguagens. Que a gente possa afirmar para nossas esposas, nossos maridos, eu te amo, eu casaria com você de novo.
que a gente possa viver essas coisas, possa ser verdadeiro, intenso. Se a gente cuida daquilo que é nosso, o diabo não rouba. O diabo só rouba aquilo que se afasta, que a gente não cuida. Que o Senhor nos dê sabedoria. Talvez se eu tivesse um pedido para fazer essa noite para Deus, eu não pediria riquezas. Talvez eu faria como Salomão, porque eu aprendi com ele, né? Eu, talvez no lugar dele, eu pediria errado. Mas agora, descobrindo que ele pediu certo, a gente tem um bom conselho para pedir. Eu acho que o bom conselho para pedir é: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para lidar com o novo que vai vir. Porque o Senhor é um Deus de segunda chance. O Senhor é um Deus de segunda casa. O Senhor é um Deus de glória de segunda casa. O Senhor é um Deus de chances para nossas vidas. Mas o Senhor precisa que a gente se humilhe, se necessário, e diga: Senhor, eu sou um Naamã. Ou eu fui um Naamã, agora a casa caiu. A casa caiu, então agora seja curado para que eu possa levantar. Eu sou Ezequias, Senhor, põe em ordem a tua casa, então. Que essa semana a gente possa ter uma semana de consciência de quem somos e onde estamos. Do tempo que estamos vivendo. Os maridos que estão aqui, eu peço em nome de Jesus, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu sei que muitos de nós aqui erramos e falhamos com elas, mas que a gente possa melhorar um dia após o outro. Esposas que estão aqui, pede graça do Senhor e sabedoria para ser uma boa esposa, porque a sua filha vai crescer olhando para você. Seus filhos vão crescer olhando para você, mulher. Seus filhos vão crescer olhando para você, homem. Jovens que estão aqui, olhem para os seus pais e honrem eles, porque o que você está plantando agora, você vai colher no seu casamento. Você vai ter filhos e seus filhos vão te honrar, porque você honrou os seus pais. Filhos que estão aqui, honrem os seus pais. Amem os seus pais da melhor forma. Coloquem eles em suas orações. Guardem eles, não exponham seus pais. Não faça como Cã, um dos filhos de Noé, que expôs Noé. Noé bebeu, Noé ficou nu, e o filho começou a rir e zombar e falar: olha, meu pai olhou a nudez, viu a nudez do pai. Queridos, que a gente não exponha os nossos pais, ainda que os nossos pais tenham os erros que forem, porque a gente tem os nossos, mas que a gente possa liberar palavras de bênção sobre eles. Dizer: Senhor, eu abençoo os meus pais, obrigado pela vida dos meus pais. Obrigado, Senhor, ainda que errou. Sabe, talvez muitos de vocês aqui têm dificuldade porque o pai abandonou você quando tinha 3 anos de idade, você nem sabe quem é. Mas você pode dizer: onde ele estiver, que a tua bênção alcance ele, Jesus. Você tem esse poder de abençoar. E eu queria que você pudesse fazer isso agora.